Essa é a quarta parte do estudo. No verso 12 diz o seguinte: do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Olha aqui a frase-chave de novo. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, mas a sua mão continua estendida. Essa foi a segunda vez. A próxima está no verso 17, então vamos continuar lendo. Todavia, esse povo não se voltou para quem o fere, nem para buscar o Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num só dia. Os anciãos, o homem de respeito é a cabeça, o profeta que ensina mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Verso 17. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos. E toda boca profere doidices. De novo a frase. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Então Deus está frisando essa frase para conectar todo o contexto. Ele está criando pontos de conexões. Essa daqui foi a terceira vez. E a quarta vez está no verso 21. Então, como é contexto imediato, vamos continuar lendo. Verso 18. Porque a maldade lavra como fogo. Ela devora os espinheiros e os abrolhos. Acende as brenhas do bosque e estas sobem em expressas nuvens de fumaça. A expressão ira vai aparecer aqui de novo, né? Por causa da ira do Senhor dos Exércitos. A terra está abrasada e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Verso 20. Abocanha à direita e ainda tem fome. Devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Aí vem a frase. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Deus quer dizer que a ira dele ainda continua. Até um tempo em que ele vai dizer que a ira dele acabou. Vocês podem ver que acabou o verso 21, vai para o capítulo 10, que é onde aparece os 3 filhos de Isaías, lembra? E aqui é interessante, eu vou assinalando onde aparece os filhos de Isaías, e aí começa a aparecer a frase de novo, para ligar os contextos. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatar o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojar as viúvas e roubar os órfãos. Despojo e presa. Aqui seria a palavra presa. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Aí vem a frase. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Aqui já é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez. Aqui já é a quinta vez que aparece. E aí você vai continuar lendo, você vai ver os filhos de Isaías. Lembra no verso 20? Verso 20. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, aqui já é a palavra do filho de Isaías, e a casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estrebarão naquele que os feriu, mas com efeito se estrebarão no Senhor, o Santo de Israel. Verso 21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Está vendo aqui, ó, o restante converterão, o restante converterá. Aqui a palavra converter, lembra que é a palavra voltar, techuvá, sha'ar, yashub.
Aqui é a palavra de... Se você ouvir no hebraico, você vai ouvir uma coisa parecida com Teshuvah. Então, aqui 2 vezes. Aqui são os 2 nomes certinho que formam o primeiro filho de Isaías. Restante voltará. Os restantes se converterão. Aqui está converter, mas é retorno, né? Com mais precisão. E é interessante que essa frase aqui vai aparecer em Romanos, capítulo 9, grudado com outro filho de Oséias. Isso é impressionante, né? Olha só a mente do apóstolo Paulo. E nesse contexto aqui que está aparecendo com tudo isso, não se aparta a sua ira, mas a sua mão continua estendida. Aí você vai passar por Isaías 11 e você vai ver aquelas questões do milênio. Efraim não vai mais brigar com Judá, nem Judá com Efraim, vai ter a restauração dos reinos. Aí você chegando em Isaías 12, diz assim: aqui vamos pegar o 15 para pegar o contexto. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer um atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo. Aqui, deixa eu ver, ainda que não seja a palavra do filho de Isaías, os restantes, os que voltam para o Senhor. Esses, aquele que Deus é com eles. Deus é conosco. Primeiro, o remanescente volta, retorna. Depois, Deus é conosco. Eles tomam os inimigos por presa e despojo. Então, eles é o que passam a ser povo de Deus. De Lo-Ruhama passa a ser povo de Deus, alcança a misericórdia. De Lo-Ami passa a ser Ami. E se completa todo o mistério dos filhos de Oséias e Isaías. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, como houve para Israel, no dia em que subiu da terra do Egito. Isso aqui é o tempo do fim. Então, o contexto do Egito está sendo escaneado pelo Senhor. E se no passado houve um profeta, Moisés, da antiga aliança, então no futuro haverá um profeta na nova aliança, que é o profeta semelhante a Moisés. Tem até um texto assim bem semelhante em Isaías, capítulo 55. Só que eu não vou ler agora. Aí vem o verso 12, presta atenção nas conexões. Se você prestou atenção em tudo, está lendo com atenção, Deus já chamou a tua atenção para prestar atenção naquelas frases, que eu vou voltar a mostrar para vocês. Com tudo isto, sua mão continua estendida, não se aparta a sua ira, e a sua mão continua estendida. Então, prestando atenção, vocês iriam chegar aqui, passar para o capítulo 10, pelo capítulo 11, compreender o reino do Messias na terra, e chegar aqui. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Aqui é o fim da ira. Então aqui acaba um bloco profético. Você começou um bloco profético no capítulo 1, você vai até o capítulo 5, vai ver que ali tem uma nova dispensação, pode colocar uma nova temporada para Isaías. O preparo vem no capítulo 6, quando tem eis-me aqui, envia-me a mim. E aí continua até o capítulo 12. Seria do capítulo 1 ao capítulo 12, se for pôr numa timeline, 2 capítulos. 2 blocos, 2 temporadas, até o capítulo 12. Aí no verso 2 diz: eis que Deus é a minha salvação. Olha a palavrinha que vai sair aqui. Yahshua. Yahshua. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se me tornou a minha Yahshua. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, e invocai o seu nome. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Isso está se cumprindo agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Eu estou passando para vocês os feitos do Senhor e falando que o nome dele é muito grande. E isso vai se replicando. Já começou desde o tempo dos apóstolos
e vai até o tempo do fim. É uma profecia que está em cumprimento. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, tem galardão para quem faz isso. Relembrai que é excelso o seu nome. Verso 5. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Isso daqui é a sua missão. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Aí vem o capítulo 13. O capítulo 13 prova com precisão que os capítulos anteriores, eles são projeções espirituais para o futuro. O capítulo 13 vai falar da queda da Babilônia e várias coisas que estão escritas aqui não ocorreu na queda da primeira Babilônia. Ocorrerá na queda da última Babilônia, que em Apocalipse ela é apresentada como uma grande meretriz. Pegou até aqui, irmãos? Beleza? Os 5 textos? Vamos voltar para o mapa agora. Esse era o mapa que a gente estava usando, lembra? Aí eu mostrei para vocês os 5 pontos. Isaías 5:25, depois no capítulo 9, verso 12, verso 17, verso 21, e depois no capítulo 10, verso 4. Aí no capítulo 12 tem o fim da ira, como nós lemos. E dentro dessa timeline, que começa no capítulo 5, porque é a primeira vez que aparece a expressão, e ela vai até o 12, e depois ela vai até o 10, na verdade, né? Depois não aparece mais. Então Deus ligou todo esse contexto, mostrando que aqui acaba a ira dele. Aqui ele volta a mão, ele não estende mais a mão contra o povo, e a ira dele acaba, como o próprio povo disse. Então as coisas que aconteceram no capítulo 7, 8, 9, aconteceram parcialmente naquele tempo, mas Deus aproveitou para deixar uma projeção para o futuro. Assim, hoje nós estaríamos estudando Isaías não somente como livro histórico, mas como livro profético, baseado na história do passado, e entendendo ali a questão dos filhos de Isaías e lutando contra as pessoas que negam o Messias, querendo só usar o capítulo 7 em algum ponto, o capítulo 8 em algum ponto e o capítulo 9 em algum ponto, para negar o Messias e achando que isso é estudar a Torá. Então, no verso 5, aqui, né? A gente pode colocar a primeira vez, aqui no 9 a segunda, aqui a terceira, aqui a quarta, aqui a quinta. Aí aqui a gente tem o retorno do Messias, no capítulo 11. Pode ler isso como no tempo do fim. Não há um desligamento do capítulo 11 para o capítulo 9 ou 8 ou 7. Não acabou a profecia. E no capítulo 12, nós temos o fim da ira. E aqui está a frase-chave. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, mas a sua mão continua estendida até aqui, que é o fim. Os 3 filhos de Isaías estão aqui, 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 aqui. E eles são sinais e maravilhas, como diz no capítulo 8, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu para sinais e maravilhas no meio do povo, para o povo de Israel. Nós somos esses filhos junto com o Messias. Entendeu, irmãos? É isso daqui, é basicamente isso. Vou deixar o link de vídeos que você tem que acompanhar na descrição desse vídeo. Deixa o like no vídeo, compartilha no Facebook, importante que todos saibam disso. Verifica a inscrição no canal, se não tiver inscrito, se inscreva novamente. E é isso daí, eu conto com a ajuda de vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo.